Neste final de semana, visitei a área rural de Ji-Paraná, mais precisamente o setor rural Itapirema, onde nós estamos implantando um projeto piloto para a pavimentação de estradas vicinais. Na linha 12, serão 12 quilômetros. Os agricultores da região criaram uma expectativa grande em torno dessa proposta, pois apresentamos aos moradores da região em 2013, quando conseguimos colocar uma emenda ao orçamento da União para o ano de 2014. No ano passado não foi possível liberar esta emenda, principalmente por se tratar de um ano eleitoral, mas agora eles foram finalmente liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e a obra já está começada. Nós estivemos lá no sábado para acompanhar e podemos ver, apesar da chuva que deu na noite de sexta para sábado, as máquinas estavam todas lá, infelizmente paradas, porque não dá para trabalhar na base da estrada com a estrada completamente encharcada e molhada. Mas o importante é que as máquinas já estão lá, estão trabalhando e o asfalto vai sair. Foram liberados R$2 milhões pelo governo federal, a prefeitura entrará com uma contrapartida de R$85 mil e o governo do estado também auxiliará com equipamentos, maquinário para aplicação do asfalto e os serviços da usina de asfalto instalada no município de Ji-Paraná. E também vai ajudar na base, junto com os maquinários da Prefeitura Municipal. A proposta desse programa de pavimentação de estradas vicinais é que o município e o estado preparem a base da estrada, forneçam equipamentos e mão de obra, e o governo federal entre com os recursos financeiros para a aquisição da matéria-prima, como a emulsão asfáltica, o CBUQ, a pedra britada, que são necessárias para formar o asfalto, e outros insumos necessários para que possamos fazer o asfalto nas linhas vicinais. Quando falo que a pavimentação desses 12 quilômetros, da linha 12 do setor rural de Itapirema, em Ji-Paraná, é um projeto piloto. É porque discutimos essa proposta com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a pretensão de criar um programa nacional de pavimentação de estradas rurais, uma parceria do governo federal com os governos estaduais e também com as prefeituras municipais. Cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir avançar, pois a proposta está sendo trabalhada pelo Ministério. E esse projeto piloto servirá como experiência para que possamos melhorar o asfalto ou colocar o asfalto nas estradas vicinais, não só no estado de Rondônia, evidentemente, mas é um programa nacional. Insisto na ampliação dos investimentos, na melhoria das estradas vicinais, porque é dessa forma que vamos levar mais conforto e qualidade de vida para o nosso agricultor, reduzindo também o êxodo rural e também reduzindo os custos de produção, principalmente com relação ao transporte desses produtos. Normalmente, nós cobramos aqui muita melhoria das rodovias federais, ampliação da malha ferroviária, a melhoria dos portos e hidrovias para o escoamento da produção agropecuária do nosso país. Mas, se não melhorarmos também as estradas vicinais, o agricultor que está na base da cadeia produtiva continuará vivendo de maneira insalubre, enfrentando poeira, atoleiros, bem como bancando os custos do escoamento da sua produção, de sua lavoura até o centro de abastecimento mais próximo. Continuará tendo prejuízo com o leite que azeda, porque naquele dia a chuva não deixou o caminhão entrar na linha e também não recolheu a produção da bacia leiteira. E seus filhos perderam dias de aula porque o ônibus escolar também não pôde entrar por causa da chuva, por causa do atoleiro. Em Rondônia, o governo do estado e as prefeituras estão somando esforços para melhorar as estradas vicinais, as linhas rurais e as rodovias estaduais que
Muito obrigado, senador Jorge Viana. Que levam a produção dos rincões até a BR-364, até os laticínios, até os frigoríficos, armazéns, centrais de abastecimento e feiras livres, ou até ao Porto Graneleiro de Porto Velho. Mas a manutenção da estrada cascalhada, ela tem que ser feita todo ano. E é um custo anual que tem a Prefeitura, que tem o Governo do Estado. O que nós queremos fazer? É claro, paulatinamente, avançando e colocando asfalto nessas linhas vicinais. Dessa forma, diminuindo muito a manutenção, o custo de manutenção que é feito hoje pelas prefeituras junto com o Governo do Estado. Esta é uma forma não só de melhorar a vida do agricultor, mas também de diminuir o custo de manutenção das prefeituras. Nosso Estado é grande e precisa do apoio federal para dar conta de fazer a manutenção e a pavimentação das vias existentes, bem como abrir novos caminhos para atender as comunidades rurais em plena expansão. Por isso, a importância de um programa nacional de pavimentação de estradas vicinais. Nesse mesmo sentido, é que faço, mais uma vez, um apelo pelo desembargo das obras da manutenção da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, que foram embargadas pelo IBAMA na semana passada. Não tem lógica interromper a manutenção de uma estrada tão importante quanto a BR-319. Está lá. As companhias instaladas, as máquinas no local, sem poder trabalhar por conta de uma questão do IBAMA. É uma situação que eu não consigo entender. E a população de Rondônia, do Amazonas, também não entende e não aceita essa paralisação. Teremos, dia 26 a 28, na próxima semana, uma diligência na rodovia. Esperamos que até lá, toda essa situação, esse imbróglio criado pelo IBAMA, tenha sido resolvido, nós possamos ver as máquinas de novo trabalhando na manutenção, não é abertura de estrada, é manutenção de uma BR que já foi construída há muito tempo atrás. Em tempos de crise, quando a agricultura é um dos poucos setores da nossa economia que deve apresentar crescimento nesse ano, que até agora está segurando o saldo positivo da nossa balança comercial, nós não podemos reduzir ou abandonar os investimentos em infraestrutura no campo, principalmente com relação às nossas estradas. Quanto pior a condição da estrada, mais caro é o frete, mais caro o produto e o custo de vida aumenta também. Não podemos impor limitações para o crescimento da atividade agrícola. Pelo contrário, temos que melhorar nossas estradas, abrir novos caminhos para que a produção de hortifruti granjeiros, de grãos, de pescado e de carne possam ganhar novos mercados no Brasil e fora do Brasil. A agricultura brasileira vai muito bem, porém, ainda falta assistência técnica para o pequeno agricultor familiar e infraestrutura para o escoamento da safra. Faltam estradas boas, condições para escoarmos a produção com mais facilidade e com um custo mais baixo. O mundo deverá ampliar em 20% a produção de alimentos até 2020. E o Brasil é o país que mais ampliará essa produção. Será responsável por 40% desta ampliação, segundo estimativas da FAO, órgão da ONU para a Agricultura. Na última sexta-feira, 16 de outubro, comemoramos o Dia Mundial da Alimentação. O tema escolhido para a campanha desse ano, que se estende até o final de outubro, é Proteção Social e Agricultura, quebrando o ciclo da pobreza rural. O Brasil, de fato, tem uma das experiências mais exitosas nesse contexto, ao retirar 22 milhões de brasileiros da linha de pobreza nos últimos 15 anos. Mas o desafio da segurança alimentar no Brasil e no mundo é uma obra inacabada que precisamos perseguir com persistência, planejamento e investimento em toda a cadeia produtiva da agricultura e da produção de alimentos. As expectativas de médio prazo são positivas para a nossa agricultura e não podemos deixar que a instabilidade do momento contamine o ânimo dos agricultores e das políticas públicas voltadas para esse setor.
Hoje, a agricultura representa 23% do PIB nacional, que está distribuído da seguinte forma: 11,8% são insumos, 29% agropecuária, 28,5% agroindústria e 30,7% a distribuição. Ou seja, não é por acaso que o principal desafio para o desenvolvimento sustentável de nossa agricultura é a questão do escoamento da safra, envolvendo a armazenagem, a distribuição logística e também a infraestrutura, que são os nossos portos, rodovias e ferrovias, mas nunca esquecendo também das estradas vicinais. Por que só na cidade nós temos que ter esse conforto de ter o asfalto passando pela frente das nossas casas? Por que não pode acontecer isso também nas estradas vicinais? Esse é o nosso desafio e esse é o nosso movimento para construirmos um sistema juntando o governo federal, o governo estadual e as prefeituras para começar a pavimentar as estradas vicinais. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente.